Olá, pessoal! Esse é o projeto Sociedade no Lápis e eu sou Adriana Gomes. Nessa videoaula, vamos abordar dois conceitos básicos e fundamentais para o Weber: a ação social e o tipo ideal. Temos outras aulas sobre ele aqui no nosso canal, então não esqueçam de dar uma conferida. Discordando do positivismo, Weber acreditava que as diferenças e contradições sociais dão caráter específico e particular às formações sociais. Descartava determinismos e via a história como um fruto de um processo determinado por essas contradições sociais, ou seja, pelas diversidades. Nesse sentido, o sociólogo acreditava numa compreensão lógica dos acontecimentos por meio de interpretação de estudos históricos e análise de documentos. É interessante falar aqui que, para o Weber, o indivíduo influencia mais a sociedade do que a sociedade influencia o indivíduo, ou seja, as ações e comportamento das pessoas moldam e transformam a nossa sociedade. O poder individual e a capacidade do indivíduo têm sua grande importância para o sociólogo. Antes de mais nada, é fundamental falar sobre o tipo ideal de Weber. O que seria esse tipo ideal? Bom, são instrumentos que o cientista social tem para compreender, analisar e interpretar a sociedade, ou seja, são instrumentos de ordenação da realidade. É uma construção teórica, abstrata, com instrumentos de análise científica, um método proposto para estudar fenômenos sociais, um estudo sistemático das diversas manifestações específicas de um determinado fenômeno. É um recorte da realidade a ser estudado e pesquisado, que permite conceituar fenômenos, formações sociais e identificar manifestações da realidade observada e compará-las. Em suas diversas produções, Weber articula sobre administração, economia, religião e principalmente sobre um conceito fundamental chamado ação social. A ação social é a conduta humana dotada de sentido, ou seja, é a explicação e justificativa das ações e dos atos realizados dentro de determinada sociedade. Tá, peraí, mas como assim? É o seguinte, você realiza uma ação, mas esse ato tem como base o que os outros vão considerar e vão achar. A orientação dos outros e da própria sociedade são bases fundamentais para a ação do indivíduo. Nesse sentido, Weber dividiu as ações sociais em três: racional, tradicional e afetiva. A racional se divide em duas, com relação a fins ou a valores. Beleza, vamos lá. Ação social tradicional. É guiada pelos costumes e hábitos do sujeito. Não há distinção entre meios e fins. Age-se por repetição. Por exemplo, escovar os dentes, cumprimentar as pessoas com bom dia, boa tarde, boa noite. Ação social afetiva. É orientada pelo afeto, paixões e sentimentos positivos e ou negativos. Também não há distinção entre meios e fins. Age-se por emoção. Um exemplo é quando você faz algo para uma pessoa porque a ama. E temos também a ação social racional, que calcula os melhores meios para atingir fins ou valores e se divide em duas. A ação social racional com relação a fins, que é pautada na racionalidade, levando em conta que os meios e intenções utilizados justificam o alcance da finalidade ou objetivo. Podemos pensar, por exemplo, no trabalho. E a ação social racional com relação a valores, que está ligada às crenças, convicções, princípios, ética, e essa dá mais importância ao meio do que à finalidade em si. Por exemplo, frequentar espaços religiosos. Além disso, fazendo uma conexão importante e mais direta com a nossa aula anterior de poder e dominação em Weber, a ação social racional com relação a valores ou a fins está ligada à dominação legal, racional e burocrática. A ação social tradicional está ligada à dominação tradicional e a ação social afetiva ligada à dominação carismática. Bom, gente, essa foi mais uma aula do Sociedade no Lápis sobre Weber. Fiquem atentos e nos acompanhem, que teremos mais conteúdos vindo por aí. Não deixem de assistir as nossas aulas anteriores no nosso canal. E além disso, qualquer dúvida, sugestão e crítica vocês podem comentar aqui no vídeo. Ah, e não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Até mais, galera!